Parece que foi ontem que a gente fez o comparativo entre o Galaxy A20 e o lançamento Galaxy A20s, mas na verdade isso foi em janeiro. Agora chegou o A21s e aquela pergunta de qual vale mais a pena aparece novamente. Aquele outro comparativo que a gente fez mostrou que o A20 e o A20s nem tinham muitas diferenças entre si, uma vez que a Samsung manteve quase o mesmo preço entre eles. Mas agora, será que o A21s traz essas mudanças suficientes para justificar uma troca? Se você quer saber se vale essa troca ou mesmo qual deles levar na loja, acompanhe esse comparativo aqui no tudocelular.com. No visual eles são bem similares, com algumas mudanças pontuais, Afinal de contas são dois Samsung. São aparelhos totalmente em plástico arredondado com traseira brilhante e efeito holográfico. O módulo de câmeras passou de semafórico para peça de dominó, seguindo as tendências da marca para este ano. Na frente também houve atualização e o note em gota do A20s passou a ser um furo no canto superior no A21s. Eles não trazem qualquer proteção contra água ou poeira, têm um tamanho bem parecido, com o A21s sendo uma pouca coisa maior nas medidas e no peso. A biometria fica na traseira e é rápida e precisa para os dois, embora a tela do A21s demore demais para ligar. Eles são dual SIM e possuem slots independentes para o segundo chip e o cartão de memória. Então, por esse design mais atualizado, a gente começa com um ponto para o Galaxy A21s. Para manter as outras características sem subir demais o preço, a Samsung tentou manter a tela o mais parecido possível do modelo antigo para o novo. São dois displays de 6,5 polegadas com definição HD+, que ocupam o mesmo espaço na proporção tela-corpo, e saímos de uma IPS para uma PLS, que é uma versão um pouco melhor de LCD. O aspecto da tela passou de 19,5:9 para 20:9, que é um pouco mais esticado, e no geral melhorou um pouco na questão qualidade, principalmente nas cores. O brilho dos dois é decente, mas o sensor de luminosidade simplesmente não existe no mais novo, o A21s, e isso traz problemas com o brilho automático. Então esse problema e a tela um pouco melhor no A21s acaba levando a gente a um empate aqui, porque o brilho automático do A20s não tem problemas e mandou beijo. Eis outro quesito em que a Samsung não quis mexer muito. Áudio intermediário não é uma coisa que costuma ter muita atenção, ainda mais se são dos mais simples ou da Samsung. Aqui nenhum deles é estéreo, com uma saída única de som perto da conexão USB, mas ao menos eles trazem uma qualidade decente para a faixa de preço. Não estouram demais em volume máximo e, embora acabem pecando no excesso de agudos, como a maioria dos smartphones, ao menos a gente tem um destaque maior para as vozes, ajudando em vídeos. Já para música, o mínimo que precisa ser feito é a compra de melhores fones, porque os que vêm na caixa eles são os mesmos de sempre, simples demais para terem uma qualidade musical. Isso nos leva a outro empate, dessa vez por eles serem iguais mesmo. Embora o Galaxy A20s saia da caixa com Android 9 Pie, ele já foi atualizado para o Android 10, a mesma versão que o A21s apresenta de fábrica. Esse mais novo deve receber ao menos mais um update ainda, apesar de não constar naquela lista de updates mais longevos da Samsung. A One UI 2 é a mesma para ambos, com muitos recursos e personalizações, além do tema escuro e navegação facilitada para telas grandes. É uma interface que vai funcionar de forma mais fluida no A21s, por causa do processador dele. Nas conexões, as coisas melhoraram de uma geração para outra. O Wi-Fi, que era apenas 2.4 GHz, passou a ser dual band, e o Bluetooth foi de 4.2 para 5.0, e ainda houve a adição de um rádio FM. Nenhum dos dois tem NFC, entretanto, e o ponto vai para o atualizado Galaxy A21s. O desempenho melhorou bastante de uma geração para outra, e olha que a gente está passando aqui de um Qualcomm para um Exynos, sendo que o problema maior que a gente tem aqui é a idade. O A20s vem com chipset Snapdragon 450 de 2017, com 32 GB de armazenamento e 3 GB de RAM, enquanto que o conjunto do A21s é um Exynos 850 desse ano, com 64 GB de espaço e 4 GB de RAM. Sejam quais foram os testes que a gente realizou, o A21s saiu melhor, porque além de ele ter mais RAM, ter um processador mais novo, ele também está mais otimizado com o sistema. Nos benchmarks, o modelo mais recente é até 57% melhor, enquanto que em nossos testes padronizados de abertura de apps, a performance é 52% melhor. Não que o A21s seja aquele bastião da velocidade incrível, mas se sai melhor que o seu rival nesses testes. Para jogos a coisa continua na mesma, e enquanto o A20s até roda uns jogos em gráficos baixos, o A21s consegue fazer essas mesmas coisas com uma qualidade média com boa fluidez. Então é um inegável ponto que a gente tem aqui para o Galaxy A21s. Seguindo a evolução que não aconteceu do A20 para o A20s, agora nós temos um aumento de bateria de 4.000 mAh para 5.000 mAh no A21s. Passou de interessante para muito bom, com resultados até 3 horas melhor. Nos nossos testes, o A21s chega a quase 23 horas e meia de autonomia,
com 20 horas e meia no A21S. Tempo de tela difere em 1 hora. O carregador é de 15 watts para ambos, na caixa dos dois, mas apesar de ele passar de 2 horas na tomada, o A21S fica apenas 15 minutos a mais para chegar no 100% com 1000 mAh de bateria a mais. Então esse ponto da bateria também vai para o Galaxy A21S. Se firmando como uma verdadeira melhoria na linha A20 da Samsung, o A21S vem com mais e melhores câmeras que o A20S. O A20S ele tem uma wide principal de 13 megapixels com 1.8 de abertura e PDAF, uma ultra wide de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o Galaxy A21S mais novo tem a wide principal de 48 megapixels com abertura 2.0 e PDAF, ultra wide de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade também de 2 megapixels. Com esses números em mente e o resultado dos nossos testes individuais, fica óbvio que o A21S é uma categoria acima, com fotos de um intermediário de verdade, não as básicas apresentadas pelo A20S. Com o A20S, as fotos de plantas ou animais, por exemplo, saem com boa nitidez e balanço de cores até que acertado, mas o sensor de profundidade não lida bem com o desfoque e as imagens em HDR podem ficar sujas, com certa frequência. No A21S o HDR funciona bem e as fotos têm melhor nitidez, cores mais acertadas e mais recursos de foto. A ultrawide tem brilho e cores das fotos que são iguais às da câmera principal, embora em baixa luz ela se complique. Ele ainda traz o extra das fotos macro, embora possua um foco fixo e baixo megapixel que leva a fotos legais, mas não excelentes. Em locais fechados ou à noite, a situação do A20S piora e a ultrawide fica inutilizável. O A21S também não vai ficar muito melhor, mas ainda é melhor. Então o ponto das fotos principais é do Galaxy A21S. Para vídeos nós temos algumas coisas parecidas, como o máximo de qualidade a Full HD em 30 fps. Só que, seguindo a tendência, vídeos do A20S são sofríveis em locais escuros e na luz do dia ele tem uma ultrawide com queda de velocidade. A captura de áudio é boa, uma característica seguida pelo A21S. Este A21S ele faz vídeos com bom equilíbrio entre luz e contraste, apesar da pouca estabilidade presente. O ponto do vídeo é do Galaxy A21S. Encerrando as fotos com as selfies, o sensor de 8 megapixels do A20S vai bem em locais abertos, mas com pouca luz a qualidade das fotos cai drasticamente. O modo retrato funciona melhor com a frontal, porém desativa o HDR contra a luz e nós temos fotos com céu todo branco. 13 megapixels do A21S tem fotos parecidas com as do A20S, mas acaba decepcionando por não estar à altura do conjunto principal, sofrendo ali o mesmo problema de ruídos e baixa qualidade quando a luz cai minimamente. O efeito retrato não chega a comprometer o HDR e apresenta um nível de recorte aceitável, finalizando então com um empate. Quando o Galaxy A20S foi lançado no final do ano passado, ele chegou pelos mesmos R$ 1.300 do seu antecessor A20, e por isso ele acabou evoluindo tão pouco. Já o Galaxy A20S, teve melhorias, então ele foi alçado ao patamar de lançamentos nos R$ 2.000. Atualmente o A20S já está por menos de R$ 1.000, enquanto que o A21S pode ser encontrado próximo dos R$ 1.400. O mais antigo subiu de preço e o mais novo baixou, e a tendência é que os dois baixem até Black Friday e tenham boas ofertas, principalmente o A21S. Então, sendo ele também o que mais apresentou evolução e se tornou um aparelho bem mais aceitável, ele também é o nosso custo-benefício e leva o ponto. O Galaxy A20S ele já tinha levado bordoada do A20 no comparativo do começo do ano, então não ia ser diferente aqui com o A21S. Esse último sobe de patamar para concorrer com outros aparelhos que estão chamando atenção, como o K51S da LG, Moto G8 Powerlite e o Redmi Note 9. O A20S ele só é indicado caso você precise realmente economizar e não tenha orçamento para mais de R$ 1.000. E ainda assim, nesse caso, podem existir outras opções melhores na mesma faixa de preço. Então, a nossa recomendação é você ir de A21S. E se você já tem um A20S, a troca pode valer porque você vai ter melhorias. Você estava esperando esse comparativo? Curte a linha A20 da Samsung? Acha que o Galaxy A21S finalmente vale a pena? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você quiser fazer a compra pelo melhor preço, não deixa de ver também os links para nossa ferramenta de ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima.